TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 29 de outubro, e você vai ver a seguir. Número de abstenções cresce no segundo turno das eleições. 33 milhões de eleitores foram às urnas no segundo turno. Teresópolis forma agentes de segurança em curso de busca, resgate e salvamento com cães. Prazo para justificar a ausência no segundo turno vai até o dia 7 de janeiro. Prazo de licenciamento para veículos com finais de placa 3, 4 e 5 termina na quinta-feira. Pagamento aos estudantes do Pé de Meia começou na segunda-feira, agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os números de abstenções aumentaram neste segundo turno. As ausências subiram de 21,68% no primeiro turno para 29,26% no segundo. No domingo, apenas Petrópolis e Niterói tiveram segundo turno. Na ocasião, Petrópolis registrou 87.513 abstenções, número expressivo para os mais de 245 mil eleitores da cidade. População opinou que pode ter motivado o afastamento dos eleitores das urnas. É ruim, né? Porque eu acho que o voto tem que... Para a gente mudar o nosso país, a nossa cidade, a gente precisa votar. E em casa, a gente não vai conseguir isso. É uma pena, né? Muitos não votar, né? Porque um dia pode se arrepender também, né? Pode fazer um concurso, que nem o jovem, pode fazer um concurso, se eles pedir negócio de eleição, né? Como é que fica, né? Segundo a ministra Carmen Lúcia, a Justiça Eleitoral fará uma pesquisa para descobrir o que pode ter motivado o número expressivo de abstenções, para então tentar reduzir o número de não comparecimento de eleitores nas eleições de 2026. Ainda segundo a ministra, o relatório da pesquisa será apresentado antes da diplomação dos candidatos eleitos em dezembro. E após o fim das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral fez um balanço do segundo turno que aconteceu neste domingo, dia 27 de outubro. E de acordo com a ministra e presidente do TSE, Carmen Lúcia, foram registradas pouquíssimas ocorrências. No domingo, mais de 33 milhões de eleitores foram às urnas escolher prefeitos e vice-prefeitos em 15 capitais e outros 36 municípios pertencentes a 20 estados. De acordo com a Polícia Federal, 8 inquéritos e 23 ocorrências foram registradas. Para a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, as eleições foram avaliadas como tranquilas. Em alguns lugares não teve nenhuma substituição e onde houve substituição de urnas foi 0,12%, portanto, muito menos do que no primeiro turno. Neste segundo turno, 97.392 urnas eletrônicas estiveram em operação, além dos equipamentos de contingência. Em Petrópolis foram utilizadas 911 urnas nas 801 sessões e apenas uma foi substituída, no CIEP Gabriela Mistral na posse. Referente às denúncias eleitorais, foram registradas 339 pelo aplicativo Pardal. Tivemos um número de denúncias de irregularidades menor do que a média nas últimas eleições, especialmente no primeiro turno. Sobre boca de urna, por exemplo, foram 202 de denúncias recebidas nesse dia, de denúncias no aplicativo Pardal, 339. O número de ocorrências em alguns locais foi irrisório, em alguns locais, 0. Foram recebidas 5.234 notificações no sistema de alertas de desinformação eleitoral. Já por meio do SOS Voto, diz que denúncia do TSE, criado este ano para receber relatos de mentiras e desinformação sobre o processo eleitoral nas redes sociais, registrou 3.463 ocorrências de desinformações que estariam sendo propagadas na internet.
E ainda falando sobre as eleições, os eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno das eleições têm até o dia 7 de janeiro de 2025 para justificar essa ausência. Os eleitores no exterior têm até 30 dias após o retorno ao país para justificar a ausência, caso esse retorno ocorra após o fim do prazo previsto no calendário eleitoral. A justificativa pode ser feita por meio do aplicativo e-Título, do autoatendimento eleitoral ou do formulário de requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição. Neste último caso, o documento deve ser entregue em qualquer cartório eleitoral ou enviado via postal à autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Seja qual for a opção escolhida, a documentação que comprove o motivo da ausência deve ser anexada para análise da autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Caso a justificativa seja aceita, haverá o registro no histórico do título eleitoral. Se a justificativa não for aceita, será preciso quitar o débito. Para quem não votou no primeiro turno, o prazo vai até o dia 5 de dezembro e para quem não votou no segundo, até o dia 7 de janeiro. A ausência às urnas é registrada logo após o pleito. Os prazos de justificativa figuram como períodos que o eleitor tem para regularizar essa ausência sem pagar a multa eleitoral. A análise da justificativa apresentada fica sempre a cargo da autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. O histórico de justificativas eleitorais, contendo os respectivos pleitos em que o eleitor esteve ausente, pode ser consultado no aplicativo e-Título. O acesso ao aplicativo está disponível, de acordo com o TSE, para quem está com o título eleitoral regular ou suspenso. E o Detran RJ informou que termina na quinta-feira, dia 31 de outubro, o prazo de licenciamento anual de 2024 dos veículos com finais de placa 3, 4 e 5. Para os finais de placa 6, 7 e 8, o prazo final é no dia 30 de novembro. Para os finais de placa 0 e 9, o licenciamento pode ser feito até dia 31 de dezembro deste ano. Para os veículos com finais de placa 1 e 2, o prazo acabou no dia 30 de setembro. O licenciamento é 100% digital. Para obter o documento de 2024, é necessário pagar a Guia de Regularização de Taxas, o GRT, obtida no site do Bradesco. Este ano, para obter o licenciamento, é preciso quitar também o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e as multas de trânsito vencidas. Após a compensação dos pagamentos, o documento digital de licenciamento, chamado CRLVE, fica disponível para o usuário no posto digital acessado pelo site do Detran RJ ou ainda no aplicativo Carteira Digital de Trânsito e no portal da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. O primeiro passo é registrar uma conta no gov.br, portal do Governo Federal, para documentações em geral. Quem preferir pode solicitar a impressão do CRLVE em papel A4 em um posto de vistoria do Detran RJ. E olha só, gente, o pagamento do benefício do programa Pé de Meia teve início nesta segunda-feira, dia 28 de outubro, e segue até a próxima segunda-feira, dia 4 de novembro, para estudantes do ensino médio da rede pública. A parcela será destinada pela segunda vez a estudantes do ensino médio da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, pela terceira vez a 1 milhão de novos estudantes incluídos no programa em agosto e pela sétima vez a 2 milhões e 700 mil estudantes que já fizeram parte do programa. O Pé de Meia funciona como uma poupança e tem o objetivo de evitar a evasão escolar, com a promoção da permanência dos estudantes nas escolas e também a conclusão dessa última etapa do ensino básico. Para se manter no Pé de Meia, o estudante deve ter frequência mínima de 80% nas aulas do ensino médio. Caso a frequência diminua em algum mês, o aluno não receberá o benefício referente ao período. A Caixa Econômica Federal é responsável pela abertura das contas em nome dos estudantes matriculados no ensino médio público e pelos pagamentos de todas as parcelas do programa com recursos do Ministério da Educação. Os depósitos podem ser consultados pelos beneficiários por meio do aplicativo Jornada do Estudante do Ministério da Educação e o valor é depositado em uma conta poupança da Caixa Tem. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, de acordo com o mês de nascimento do estudante, de forma escalonada a partir desta segunda-feira. E agentes de segurança pública de Teresópolis se formaram na última semana em um curso de busca e salvamento com cães. A capacitação dos agentes contou com o apoio do curso de veterinária do Unifeso e do SAMU Teresópolis.
Na última sexta-feira, a Prefeitura de Teresópolis formou 25 agentes, entre a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil e o Exército Brasileiro, no primeiro curso de busca, resgate e salvamento com cães da Guarda Civil Municipal de Teresópolis. A cerimônia aconteceu no Horto Municipal Carlos Guinlé. Com 144 horas de carga horária, o curso de treinamento especializado teve foco na busca por pessoas vivas em situações de desastres naturais. A capacitação contou com o apoio do curso de veterinária do Unifeso e do SAMU Teresópolis. A programação do curso inclui treinamento de manejo com cães, com aula de psicologia canina, aula de conduções de cães, treinamento em primeiros socorros com o SAMU, princípios de salvamento de um cão e busca e salvamento, treinamento de busca rural e segurança em áreas deslizadas, entre outras diversas áreas de ensino. E você vai ver depois do intervalo. Richard Gael, de 2 anos, é encontrado. O projeto de Universidade Petropolitana já doou 188 cadeiras de rodas à comunidade. Lojas vão poder funcionar normalmente durante os feriados de novembro na cidade imperial. Companhia de Teatro Satura reestreia Jorge, o Santo Guerreiro, em apresentação no Teatro Imperial. 104 oportunidades de emprego são oferecidas em Petrópolis nesta semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O menino Richard Gael dos Santos Conceição, de apenas 2 anos, foi encontrado nesta segunda-feira. As informações são da 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis. No dia 18 de outubro, o pai da criança foi até a delegacia informando sobre crimes de maus-tratos e também o desaparecimento do filho, que fora levado pela própria mãe, a autora dos crimes, de apenas 25 anos. Imediatamente foram mobilizadas várias equipes em esforço concentrado de investigação e também técnicas de inteligência. As buscas e o monitoramento eletrônico foram realizados quando já se apontava a localidade de Copacabana como local onde a mãe estaria com a criança de 2 anos. E nesta segunda-feira, a própria mãe, ao perceber que poderia ser presa em flagrante, entrou em contato com o pai, Leandro, devolvendo a criança. E de acordo com a Polícia Civil, a criança está fisicamente bem, sem lesões, sem doenças aparentes e bem comunicativa. As investigações vão continuar a fim de comprovar a materialidade dos delitos relatados e também demais medidas. A nossa equipe, claro, vai trazer atualizações sobre este assunto ainda hoje no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Os empresários de Petrópolis vão poder abrir os empreendimentos normalmente durante os feriados do mês de novembro. Mas para que isso seja possível, os interessados devem realizar uma homologação junto aos sindicatos do patronal e empregados do comércio da cidade. O comércio petropolitano vai poder abrir normalmente durante os 3 feriados do mês de novembro, sendo eles finados no sábado, dia 2, Proclamação da República na sexta-feira, dia 15, Dia da Consciência Negra na quarta-feira, dia 20. Para funcionar o comércio nesses dias, é necessário fazer os termos de adesão. Estão à disposição no site do Sincomércio Petrópolis, ok? Qualquer dúvida, entrar em contato com o Sindicato dos Empregados do Comércio Petrópolis. O termo de adesão deve ser homologado tanto no Sincomércio, o sindicato patronal da cidade, quanto no Sindicato dos Empregados do Comércio de Petrópolis. O termo deve ser retirado no site do Sincomércio. A entrega do documento deve ser feita até às 4 horas da tarde da véspera dos feriados no Sicomércio, que fica na rua Irmãos D'Angelo, número 48. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira. Após a homologação do termo, o documento também deve ser entregue no Sindicato dos Empregados do Comércio de Petrópolis. Águida Cíntia, proprietária de uma loja de moda no centro da cidade, afirmou que, mesmo podendo, não pretende abrir a loja nos próximos feriados. Para os próximos feriados, a gente não tem a intenção de abrir, porque por ser feriado nacional, né? Então, geralmente, quando é feriado local, a gente até tem essa ideia, mas para os próximos, como é feriado nacional, a gente não tem a intenção de abrir. De acordo com o Sicomércio, as datas são importantes para o fortalecimento do comércio na cidade. Ainda de acordo com o sindicato, o volume de turistas que visitam a cidade nos últimos meses do ano gera expectativa positiva de vendas para a cidade. O nosso centro histórico ele é muito bem visitado, o museu é muito bem visitado, então se eles conseguirem trazer bastante cliente aqui, o público para o centro, acho que vai ser muito bacana. A expectativa é boa, final de ano sempre faz bastante movimento. Esse início de ano de 2024 foi um ano bem complicado, né? Até por conta de, acredito que mudança de governo, isso tudo influencia na nossa expectativa para comércio. Agora, para o final de ano, a gente já está com uma pretensão de venda melhor, até para tentar fechar o ano aí com chave de ouro. E o Balcão de Empregos Online de Petrópolis disponibiliza mais de 100 vagas de emprego na cidade. As candidaturas devem ser feitas pela internet. Mais 104 oportunidades de trabalho em empresas do município foram disponibilizadas nesta semana no Balcão Online de Petrópolis. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura,
em www.petropolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. E as empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Entre as vagas disponibilizadas esta semana estão 4 para garçom e porteiro, 10 para operador de loja e vendedor, além de 4 para pessoas com deficiência para atuarem como recepcionistas. As vagas são atualizadas semanalmente. No próximo bloco, você vai ver uma entrevista exclusiva que o prefeito eleito Ingo Rames concedeu à TV Correio da Manhã. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, a drogaria mais popular de Petrópolis. Ótica da Fábrica, armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos, diversos modelos de armações com até 50% de desconto, medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica, 2 lojas bem no centro de Petrópolis, Rua do Imperador 330, Loja 9, na Galeria Pelegrini ao lado dos Correios e Rua do Imperador 288, Loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A equipe da TV Correio da Manhã entrevistou o candidato eleito à Prefeitura de Petrópolis, Ingo Rames, que falou sobre o resultado obtido no último domingo, já que ele recebeu mais de 108 mil votos, e também falou sobre a preparação para o governo de transição. Vamos conferir. Primeiramente, Ingo, obrigado pela sua presença, parabéns pelo resultado. Como que está sendo agora também essas horas logo após a eleição e com um resultado tão expressivo que a gente acabou de falar? Obrigado, Richard, mais uma vez pelo espaço, é um prazer estar aqui com você novamente, agradecer a toda a equipe da TV também, que sempre me acolhe com muito carinho aqui. Obrigado a todos, quem está nos assistindo, obviamente também, muito obrigado. Então é um dia realmente de reflexão, ontem foi dia de comemoração, hoje a gente está refletindo um pouquinho, está caindo a ficha, como diz o outro. Então a gente está feliz por ter conquistado essa vitória, né? Obviamente foi uma vitória muito expressiva, com muitos votos, realmente com um percentual bem
significativo também. Foi a maior diferença, percentualmente falando, do segundo turno no Brasil. Então, realmente, isso só aumenta a nossa responsabilidade com o município, com a população de forma geral. Então, a gente se sente preparado, a gente está seguro que a gente vai fazer um bom mandato. E agora a gente está preparando os próximos passos para entrar 1º de janeiro com o pé direito e fazer a cidade andar novamente. Inclusive, quando a gente pega a sua trajetória política, você já foi secretário de esporte, já foi, inclusive, presidente da Liga Petropolitana de Desportos, vereador, inclusive termina o mandato agora também em dezembro. Já passou desde quando você começou na política, de que um dia você poderia assumir a cadeira do executivo? Isso passou já assim pela sua mente ou não era algo que você previa e que naturalmente aconteceu? Não era minha previsão. Na verdade, quando eu me tornei vereador, logo após fui presidente da Câmara, então segui meu mandato enquanto em 2020 fui candidato a vereador novamente, fui bem votado, fui o 4º vereador mais votado da cidade, inclusive à época, então a gente fez um mandato consolidado. Mas quando eu fui prefeito interino em 2021, que a gente jurava que seriam 2, 3 meses apenas, acabou se tornando 11 meses de mandato em função do imbróglio jurídico. Então isso realmente surgiu uma série de possibilidades. Eu costumo brincar com a minha equipe lá, se eu fosse candidato a vereador, talvez cara eu perder a eleição, porque a população pedia para eu ser candidato a prefeito. Em 2022 eu tive muitas propostas de candidato a deputado, muita gente procurando. Eu falei, não quero, vou me preservar para 2024. Aí já pensava numa candidatura para a eleição majoritária. E nesses anos aí muita coisa aconteceu, né? Eu não teria partido, não teria apoio, enfim, foi uma série de situações. Mas a gente seguiu trabalhando, seguiu sereno, falando a verdade sempre, construindo a nossa relação também com os amigos, com os candidatos a vereadores, enfim. Então a gente montou aí uma bancada grande, conseguimos ter 7 partidos conosco, elegemos 7 vereadores também. Então, assim, deu tudo certo, mas de fato eu não tinha essa intenção de ser candidato a prefeito. As coisas foram acontecendo naturalmente e, obviamente, eu não podia fugir da responsabilidade. Agora, Ingo, o adversário usou uma campanha aí que foi utilizada com algumas fake news, inclusive o próprio Correio Serrano foi utilizado e foi processado, inclusive. Nesse caso, o candidato perdeu até na justiça. Foi difícil, de alguma forma, fazer essa campanha limpa, mesmo recebendo ataques, com vídeos, edições que foram compartilhadas na rede social, que não dizia, inclusive, o que era a verdade ou que não ia de acordo com os propósitos? Não é fácil, a gente sabe quanto é difícil, né? Que eu digo sempre, nós mesmos, a gente acaba entendendo melhor, acaba suportando melhor essa pressão. Para sua família, sua esposa, seu filho, seus pais, enfim, realmente sofrem muito com esse tipo de ataque, assim, é muito chato, realmente eu não concordo com isso, então, ainda mais da forma que foi, de forma velada, foto minha, enfim, associando uma coisa lá de Nova Iguaçu a mim aqui, enfim, são coisas que a gente não concorda, mas eu sempre uso uma frase que é gelo na veia, né? Tem que botar gelo na veia e seguir em frente, então dessa forma a gente foi, sempre com serenidade, sempre com muita tranquilidade, resiliência, para que a gente pudesse manter a campanha no padrão que estava, uma campanha propositiva, apresentando propostas, realmente falando um pouquinho que nós já fizemos, que a gente tem pretensões de fazer também. Então, a gente focou a campanha inteira nesse sentido. A gente não poderia sair desse objetivo, que era manter a campanha limpa, uma campanha direta, uma campanha propositiva. E conseguimos. Foi o grande mérito da minha equipe e minha também, assim, foi de ter mantido a calma, de ter lidado bem com as críticas. Que todas elas, é importante ressaltar, nenhuma delas foi diretamente para o Ingo. Eles não tinham nada para falar do Ingo. Eram sempre de apoiadores, de pessoas em torno, de possíveis apoiadores, enfim. Construir uma narrativa de alguma maneira para tentar me descredenciar. Mas não deu certo, né? Ficou provado nas urnas aí o quanto o povo queria uma mudança com responsabilidade, com credibilidade. Então, os votos falam por si só, a votação muito expressiva. Foram aí 3-1 praticamente, então a gente fica muito orgulhoso e, ao mesmo tempo, os pés no chão, muita humildade, a gente vai precisar trabalhar muito para corresponder às expectativas. E isso, de alguma forma, você considera como um diferencial, tendo em vista, de fato, que
a campanha é para ser utilizada justamente para a apresentação de propostas do plano de governo e, obviamente, não o que se tornou até de alguma forma comum, falar de determinado candidato ou do governo passado, enfim, isso foi um diferencial, você acredita que isso foi um diferencial durante esse período? O diferencial acho que foi a gente manter a calma o tempo inteiro, então isso é muito difícil realmente, isso é raro, então a gente conseguiu ter serenidade o tempo todo, ter calma, respira, conta de 1 a 11 e vamos embora. Então, assim, foi assim que a gente conduziu. Então, você segurar os apoiadores também, para eles acreditarem no que você está dizendo, porque a cultura da política pede, às vezes, um tom mais agressivo. Mais incisivo. Exatamente. Né? É agressivo mesmo, né? Então, assim, eu sempre tentando controlar o time como um todo. Uns são difíceis, mas a gente dialogava. Quantas vezes te ligar, pô, não posta não, tira isso e tal. Que é algo que eu não acredito de fato. Acho que só gera ira do outro lado, não te dá benefício nenhum. E a gente conseguiu conduzir. E eu acho que hoje a gente pode bater no peito e dizer que deu certo. A estratégia do bem, a estratégia de manter a serenidade deu certo e a recompensa veio ontem no resultado das eleições. E qual que foi a importância de ter o publicitário Paulo Vasconcelos também na campanha? Ele foi também responsável pela reeleição do Cláudio Castro ainda no primeiro turno, e isso, obviamente, a gente falando das eleições de 2022. Ele é um cara muito conhecido no meio, um cara excelente profissional, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo um pouquinho antes das eleições, então ele coordenou a nossa campanha, então realmente ele consegue dar uma diretriz diferente, é um padrão novo, que eu nunca tinha vivenciado isso também, é um cara muito bacana de diálogo, dentro do que eu acredito, então a gente construía as ações, respeitava um pouquinho o que eu achava também que era o melhor caminho, e deu super certo, né? Não só ele, como toda a equipe dele, como Rômulo, Marina, Thomas, enfim, Mariana, Thaís, enfim, todo mundo que trabalhou conosco, uma equipe grande, que deu todo o suporte. Então isso te dá respaldo, te deixa mais tranquilo de ir para as ruas, pedir voto, então você sabe que tem uma estrutura por trás para te dar todo o suporte. Isso a gente conseguiu, né? Vocês viram a qualidade dos nossos vídeos, a qualidade da comunicação, a forma que a gente passava nossas propostas, então ficou muito claro e a população entendia o que a gente queria dizer. Eu sou um cara que não tem o dom da fala, então de certa maneira ali a equipe não trabalha a mais, os programas de rádio também, eu tenho muita dificuldade em fazer, mas a gente vai vencendo as dificuldades, vai avançando. O importante é que eles conseguiram fazer com que a mensagem chegasse, né, que era o principal objetivo. A mensagem precisa chegar limpa para o petropolitano, para a petropolitana, e a gente conseguiu fazer com que isso acontecesse. E, novamente, muita gratidão a toda a equipe de trabalho, que me atura nos bastidores lá no dia a dia, que nem sempre é fácil também, a gente tem os nossos estresses diários, mas sempre por um propósito maior, que era a vitória, e a gente conseguiu ter muito êxito. Foi batendo na trave no primeiro turno, né? A gente quase... 115 votos? 58 se tivesse tirado de alguém, né? Então, assim, batemos na trave, fomos no segundo turno com tranquilidade também, conseguimos aí ter um salto de 30 mil votos no segundo turno. Então, dos 50 mil votos possíveis no segundo turno, nós conseguimos 60% desses votos. Então, assim, é um número bem expressivo também. Mesmo sendo candidatos opositores a mim, 60% desses votos migraram para a gente. Então, a nossa rejeição foi a mais baixa entre os 5, até hoje ela é mais baixa. Então, isso mostra um pouquinho que a estratégia deu certo e, obviamente, o Paulo tem uma importância enorme nesse trabalho. Falando agora sobre essa questão de renovação, seu nome surgiu aí, inclusive, até mesmo em pesquisas para prováveis candidatos à Prefeitura de Petrópolis, mesmo ainda não estando filiado a algum partido específico ou não tendo assumido isso publicamente. Você acredita que isso representa um pouco de renovação dentro da política petropolitana, da visão também dos eleitores para a cidade? Representa, e obviamente o que nós fizemos em 2021 deixou o gostinho de quero mais, né? A população pedia muito que eu fosse candidato a prefeito. Como eu falei, estava escado eu ter mais dificuldade de vereador do que a gente teve para prefeito em si, porque a população pedia muito que eu fosse candidato a prefeito. Então, desde 2019, as pesquisas já me apontavam na liderança, mesmo não deixando claro que eu seria candidato ainda, estava naquela construção, e a gente apontava como um forte candidato para a Prefeitura de Petrópolis. A gente conseguiu manter esse trabalho com muita humildade, com muito empenho, com muita dedicação, as coisas foram avançando, foi ganhando corpo. Então nós saímos lá de 14%, 15% de intenção de votos para chegar no primeiro turno com 49%. Então, assim, realmente é gratificante demais ver o quanto isso evoluiu, o quanto nossa equipe amadureceu também. Tenho certeza que a gente vai retribuir o povo de Petrópolis no próximo mandato.
Partido Progressista, inclusive, né, o seu partido, nesse caso, o acolheu ali durante esse período de campanha e o partido adotou uma visão também aí muito similar à sua, isso em outras eleições, de não atacar outros candidatos concorrentes durante o período eleitoral. Isso também foi um diferencial para a escolha do partido, o que também, obviamente, além disso, o fez escolher o PP como partido para se candidatar à Prefeitura de Petrópolis. Então, o PP é um partido que eu tinha uma relação através do Dr. Luizinho, que é o nosso deputado federal e presidente estadual do partido. Assim que nós saímos da Prefeitura em 2021, ele me ligou, me colocou o partido à disposição para que eu pudesse vir candidato a prefeito pelo partido. Eu falei, vamos com calma, vamos amadurecer a ideia. Mas eu sempre mantive isso na minha cabeça, e a forma que ele trabalha, de dialogar sempre, de conversar bastante, a gente achou que era importante. E, obviamente, quando eu tomei a decisão de vir candidato a prefeito, a primeira pessoa que eu procurei foi realmente o Dr. Luizinho, para me filiar ao PP, para que eu pudesse ter um partido que eu tivesse diálogo, tivesse acesso, e principalmente é um partido que dialoga com o governo do Estado, com o governo federal também. Isso para mim era importantíssimo. Não adianta você ganhar a eleição e não governar. Então era importante que eu tivesse um partido que não fosse dos extremos e que tivesse aí uma posição que combinasse com o que eu acredito da política, que eu penso para a política nacional e de Petrópolis, obviamente. Então, dessa forma a gente conduziu, afiliamos dentro do prazo direitinho para que a gente pudesse disputar a eleição. Fico grato que vários partidos me procuraram, ofereceram aí a legenda para que a gente fosse candidato nesses partidos, mas eu, por gratidão ao Luizinho também, por reconhecer o quanto o partido tem essa habilidade de conversar quanto com o Estado e o federal, então a gente escolheu que o PP é o melhor caminho e está provado que o partido cresceu muito, fez 17 prefeitos no Estado, foi o 17º eleito ontem, né, que faltava só Petrópolis para se eleger, então fizemos 17 prefeitos no Estado do Rio, então assim, mostra a força do partido e eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar bastante. Inclusive, você comentou agora justamente sobre essa relação, essa interlocução que seria importante tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal. O governador Cláudio Castro fez a indicação também do vice, o Baninho, um político já experiente, de cabelos brancos, como a gente comenta, né? Isso. Ele já atuou, inclusive, como vice aqui em Petrópolis, assumiu já outros cargos. Como que você vê também a importância dele dentro da chapa e como seu vice para esse governo que está chegando? Então, nessa composição, a gente entendeu que o PL teria vice, que era o cenário até que o governador queria também, a gente entendeu que era importante. E nessa articulação, o governador teria a honra de indicar o vice para a cidade, ele indicou o Baninho, como você disse, foi 4 vezes vereador, foi vice-prefeito da cidade também. Então, tinha um desgaste natural pelo último governo que ele participou, a gente sabia disso, ninguém aqui está escondendo nada. E a gente entendeu que a pessoa do Baninho também ninguém tem nada para falar dele, é um cara coerente, tem muitos mandatos, nunca teve um ai para se falar do Baninho também. Então a gente manteve a nossa campanha da maneira que a gente acreditava. O Baninho teve um cara que não fala mal de ninguém, um cara super tranquilo. Então a gente conseguiu expandir, dividimos as pautas, cada um ia para um bairro, cada um para uma localidade, e isso fez a campanha crescer também. E o resultado final foi muito positivo. Então tem o Baninho um pouquinho mais de cabelo branco, eu começando agora com cabelinho branco ainda, mas acho que essa tabelinha aí, essa mescla de, abre aspas, juventude com um pouco mais de experiência vai contribuir muito, a gente vai ter um mandato de sucesso. Ingo, e como que você agora, a gente falou aqui sobre esse período que é de celebração, de reflexão também, que vem logo após o resultado das eleições, mas a gente está aqui basicamente no fim de outubro, começa início de novembro, dezembro tem festa, aquelas questões todas de mudança de ano, 1º de janeiro, responsabilidade, o cargo como executivo. Como que você espera que seja esse processo agora de transição e já tem, obviamente, ali uma expectativa de quando vai começar a trabalhar com isso? Então, gente, hoje é feriado em Petrópolis, dia do servidor, então eu aproveito aqui para parabenizar todos os servidores de Petrópolis em especial. Vocês são o coração da máquina, como a gente sabe, então obrigado aí pelo respeito, pela parceria, tenho certeza que a gente vai trabalhar muito e juntos pelo futuro da cidade. Então a gente não pôde protocolar nada hoje em função desse contexto. Então amanhã a gente já vai fazer contato com a atual gestão,
Vamos protocolar na prefeitura também o requerimento de iniciarmos a transição. A gente tem 60 dias pela frente, arredondando, né? Para que a gente possa fazer uma transição tranquila, serena, com responsabilidade, com transparência, e a gente possa ter acesso a todas as informações, falando a verdade para a população. A gente entrar em janeiro já com processo já mais chegado, com as informações mais finas, para a gente já começar executando, que é a forma que eu gosto, que é a forma que eu trabalho. Então, isso já tá mapeado, só que hoje a gente não pôde fazer nada em função do feriado. A partir de amanhã, tudo vai acontecer. De uma forma muito mais tranquila do que foi, por exemplo, assumir a prefeitura de forma interinamente, obviamente. Não teve transição, né? Eu era presidente da Câmara, então, malmente, tinha uma relação também, mas eu não tinha certeza se seria prefeito interino. Só fui eleito prefeito dia 1º de janeiro, de fato. Fui eleito na Câmara e fui para Queller para assumir a cidade, meio tonto ainda. Mas agora não, já sabe também os próximos passos, já tem um pouco mais de experiência, aprendemos muito também com esse mandato, então isso aí só vai nos ajudar. E agora fazer essa burocracia acontecer, então a relação também ela é respeitosa, então eu tenho uma relação respeitosa com todos, então eu espero que a gente consiga aí manter esse nível, porque a cidade é maior que isso tudo, então depende de bandeira política, bandeira partidária, isso pouco importa nesse momento, agora a gente tem que pensar na cidade e principalmente lembrarmos que agora janeiro está chegando, o risco de chuva é enorme também, então a gente precisa estar preparado, precisa estar bem alinhado com a atual gestão para que a gente possa fazer essa transição sem prejudicar o Petropolitano. A gente vai falar, inclusive, sobre defesa civil daqui a pouco. O senhor é vereador, tem o mandato até o fim de dezembro e já acompanha aí o dia a dia da cidade, justamente com as fiscalizações, enfim, requerimentos, audiências. Como que você espera receber a Prefeitura de Petrópolis? Estar como vereador e ter passado por esse processo de assumir a Prefeitura de forma repentina, de alguma forma agiliza ou não? É um outro cenário, é um outro ano, são outras contas, é tudo de fato novo. O cenário muda, naturalmente, é outra gestão, são outras informações, são outros números, enfim, isso tudo muda, mas o básico a estrutura é a mesma, né? Você tem uma relação ali de Câmara com Prefeitura, com os dados, a Fazenda não muda, a Defesa Civil não muda, a Segurança Pública não muda, a Educação, Saúde, assim, as partes existem. Naturalmente, os dados mudam nesse processo. Enquanto vereador, a gente acompanha de alguma forma e agora a gente vai ter informação um pouco mais detalhada, um pouco mais fina, né? Como nós dissemos. Mas eu acho que eu vou pegar a feitura pior do que eu deixei, isso aí é uma previsão minha. Então, a gente tem que acompanhar muito de perto realmente o que está sendo deixado. A gente vai trabalhar ali com responsabilidade para avançarmos e temos a questão do Hospital Santa Teresa, que foi renovado agora só até abril, a gente tem esse cuidado. A questão das empresas de ônibus, que ainda está com uma insegurança jurídica muito grande. Temos a questão da coleta do lixo também, que da mesma forma está muito inseguro ainda. Então, a gente precisa ajustar isso tudo. Então, já tem aí o primeiro semestre de 2025 com esses assuntos resolvidos para dar mais tranquilidade para a gente tocar o município também. Aproveitando já essa ocasião, o Diário Oficial tem publicado aí algumas medidas, entre elas até renovação da comissão, por exemplo, especial para o transporte público, para fazer o edital do transporte público. Você pretende justamente verificar essas últimas ações da atual gestão para, de alguma forma, até intervir ou então melhorar o possível documento? Enfim, Petrópolis, como você acabou até de citar, tem alguns pontos ainda aí em aberto e que são uma grande preocupação, como o transporte e o lixo? Então, o transporte especial, eu sou até presidente da Comissão de Transporte da Câmara, então eu fico muito participativo na pauta. Faço parte do Comutran, que é o Conselho Municipal também, então a gente acompanha de perto. Então, a licitação tem que ser feita até julho do ano que vem, então a gente precisa deixar tudo pronto até lá. Então, obviamente, a gente acompanha passo a passo, acompanha de perto essas ações da atual gestão e a gente precisa, quem vai executar seremos nós no próximo ano. Então, a gente precisa acompanhar de pertinho para a gente dar continuidade, que é bacana, que tiver uma coisinha para ajustar, a gente ajusta, para já entrar aí com o segundo semestre de 2025 isso resolvido, né? Esse é o nosso objetivo, vai acontecer. A questão do lixo da mesma forma, tá? Uma coisa emergencial ainda, a gente precisa, eu chamo de criar segurança jurídica, tá? A gente está acompanhando, tem os movimentos para licitar isso agora esse ano ainda, a gente está acompanhando. Caso não seja feito, a gente tem que licitar já no início de 2025 também para resolver essa questão e deixar a cidade mais calma, o empresário também que ganhar
a licitação também ter tranquilidade para poder trabalhar. Então, assim, emergencial sempre tem um risco para todo mundo. Então, assim você cria uma calma maior, todo mundo consegue trabalhar com mais tranquilidade e o prefeito pode cobrar com mais afinco também. Então, a gente vai acompanhar principalmente o transporte, o lixo, naturalmente, e a questão da prevenção a tragédias que tem que ser acompanhado na lupa. O cemitério está incluído, por exemplo, dentro desse período, Ingo? Ou você ainda prevê um período maior ou dentro desse primeiro ano de gestão? A nossa proposta do cemitério, tem uma verba até para a reforma do cemitério. Nós aprovamos uma lei em 2025 permitindo a concessão, 2021, permitindo a concessão do cemitério, que a gente vê como uma alternativa também, a criação de um crematório, um cemitério vertical, enfim. Então, isso tudo é possível também ser feito. A gente já iniciou esse trabalho em 2021, inclusive, mas não é a nossa maior prioridade. A maior prioridade realmente é o transporte, o lixo e a prevenção à tragédia, que é a nossa primeira pauta para o primeiro semestre. E o cemitério vai correndo em paralelo para que a gente possa executar também essa concessão, entendendo que o município precisa. Hoje a gente tem 7 cemitérios em Petrópolis, a gente não tem condições de atender da forma que o cidadão merece. Então, a gente vê muitos exemplos, rodei alguns municípios vizinhos com cases de sucesso, a gente precisa implementar aqui em Petrópolis também. E aproveitando essa questão da tragédia, assumindo em janeiro, é aquele período que a cidade já está sofrendo por conta das chuvas. O senhor já pensa em articular a equipe da Defesa Civil referente a essas chuvas? Como que está esse processo já? Eu sei que ainda a gente acabou de sair da eleição, mas o período de chuvas ele começa já a partir de novembro praticamente, segue até o fim de março. Como que você vê isso como um preocupante também logo no início desse governo? Como eu disse, a prioridade 01 da nossa é acompanhar todo o trabalho que o atual governo está fazendo em prevenção a eventuais tragédias. Exatamente, chamar de tragédia, que às vezes é pesado. Mas a gente acompanha de perto, entender o que está sendo feito até agora, o que a gente pode melhorar a partir de 1º de janeiro. Obviamente, nossa equipe de transição vai acompanhar de perto, teremos pessoas também que entendem do assunto, técnicos da área da Defesa Civil, geólogos, enfim, que entendem de toda essa construção, a questão do radar também mais moderno. Então, isso tudo está sendo acompanhado por nós. E agora a gente vai estreitar essa relação, naturalmente, para que a gente possa... A Defesa Civil até é uma pasta muito técnica, né? Então, assim, por mais que tenha o cunho político e tal, você tem uma gestão muito técnica, então é fácil você fazer esse acompanhamento de informações, porque são termos técnicos, prevenir. Então, o protocolo sendo criado, a gente poder não mexer muito nesse início, ajustar realmente para a população possa entender. E o nosso maior desafio é criar essa cultura de prevenção, para que a gente possa ter isso com naturalidade nos próximos anos. Então, esse é o nosso objetivo e a gente vai criar isso, a gente pode ter certeza. Maravilha. A alta temporada turística começa em dezembro, inclusive Petrópolis tem até o próprio Natal Imperial, e em janeiro também ali é aquele período de alta temporada, mas o setor em Petrópolis especificamente está fragilizado por conta da própria questão das tragédias, que foi em fevereiro aqui em 2022. O que você pretende fazer para ter esse tempo aí, digamos, não perdido? A gente sabe que Petrópolis, a alta temporada em si mesmo, começa ali na época do inverno, mas como aproveitar também esse período de alta temporada, principalmente para a capital e que fica muito próximo aqui de Petrópolis? A gente tem que ter o nosso Natal Imperial, que já é tradicional, para a gente poder ampliá-lo no próximo ano, mas o atual governo não fez o Natal que a gente esperava. 22 foi mais ou menos, 23 foi ruim. Então, esse ano, o que vai acontecer não está muito claro se vai ter ou não, de que forma que ele vai acontecer. Então, a gente está acompanhando também de perto. Eu acho que não ter é muito ruim para a cidade, você perde esse conteúdo bacana, esse produto bacana, aí tem que resgatar tudo do zero ano que vem. Então, se tiver esse ano, já facilita. Então, e a cidade tem que ser boa para o turista e para o petropolitano também. Então, a gente tem que ter essa regra. O turismo gera emprego e renda para a cidade também. Então, são opções, pode ter certeza. Na nossa gestão, teremos aí o Boifest, Festa de Chocolate, com Caçai, Serra Serata, Natal Imperial, são os eventos tradicionais da cidade, já estão no nosso calendário oficial. Eles terão a nossa atenção para que a gente consiga realmente resgatar o time da cidade, ter turistas aqui, fazer a nossa economia mais pujante, vamos dizer assim. O ministro do Turismo, Celso Sabino, já afirmou que vai apoiar a promoção de Petrópolis como a única cidade imperial brasileira e que vai dar apoio à sua gestão agora como prefeito. Você aguarda, inclusive ele aguarda uma visita
a Brasília. Ele pretende visitar a capital federal, está dentro dos planos? Como que está esse pensamento também? E esse apoio é importante? Só vou morar em Brasília porque eu não moro em outra cidade, eu sei morar em Petrópolis. Mas eu vou muito a Brasília, inclusive vou essa semana a Brasília. Essa semana já estarei em Brasília. Então já temos agendas lá preparadas para essa semana. Fiz algumas ligações hoje pela manhã para a gente já pedir emenda, já começar a organizar. Passar o Pires, que a gente brinca, né, com respeito, já trazer emendas principalmente para a saúde, MAC, PAB, para custeio da saúde da cidade. Então já estaremos lá em Brasília essa semana, acompanhando de perto. Tem a questão do CMS também, a gente vai acompanhar de perto. A questão do ministro do Turismo. Então são várias pautas que a gente está acompanhando. Nós estaremos aí essa semana 2 dias em Brasília para ver isso de perto. E depois eu terei novidades aí, provavelmente. A gente vai ter informações para poder passar para a população. E, obviamente, em novembro ou dezembro, no máximo, estarei em Brasília novamente. A gente vai acabar de amarrar todos esses assuntos para a gente entrar em janeiro. Mais consolidar janeiro, não dá para sair da cidade, que a gente é um período muito crítico para a gente. Então, a gente vai estar no primeiro mês de governo. Então, a nossa ideia é não sairmos em janeiro daqui, então deixar tudo organizado. Então, até porque tem questão orçamentária de um ano para o outro, então demora um pouquinho. Então, por isso eu quero já ir agora, irei essa semana e em novembro novamente, para a gente já deixar tudo já organizado para em janeiro a gente recolher as emendas e colocando tudo em prática, e a gente vai manter esse relacionamento com Brasília anual, porque é lá que as coisas acontecem, lá que o dinheiro vai chegar aqui no município. Tem questão de todos os PACs que o atual governo anunciou, mas sem muita informação a gente precisa se inteirar mais disso também. Pode ter certeza que isso vai acontecer. E terei novidades em breve, se Deus quiser. E, Ingo, para a gente poder finalizar aqui, a gente tem aí a questão, você até citou, do Hospital Santa Teresa, do convênio. A Prefeitura prorrogou esse convênio até abril do ano que vem, mas alegou, inclusive na coletiva, no anúncio que foi feito, que não teria mais dívida com o hospital. No entanto, a nossa equipe conversou com o hospital e a dívida hoje é de R$ 8.400.000. É um prazo curto, 4 meses, para conseguir conversar com o hospital. Como que vai ser esse diálogo, tendo em vista também a questão do ICMS? Apesar da Prefeitura ter feito também uma coletiva de imprensa falando ali sobre um acordo com a Prefeitura de Teresópolis, vale lembrar para você que está nos acompanhando, esse processo na Justiça não é só da cidade de Teresópolis, outros municípios também pediram ali o retorno do índice de participação dos municípios, do IPM, que impacta diretamente na questão do ICMS. Esses dois temas estão ligados aí, obviamente, tendo em vista que a Prefeitura vai precisar pagar essa dívida e também acertar as contas com o hospital. Como que você está vendo essa parte? Isso também é um dos pontos aí que tem sido preocupante para esse início da gestão. Em relação ao Santa Teresa, a gente ganhou um prazo a mais, né? Nós teríamos 2 meses, ia até 31 de dezembro, agora chegou até 30 de abril, então a gente tinham 2 meses, virou 6 meses agora a gente fazer essa transição. Já tem uma relação com esse hospital em 2021, então a gente conseguiu pagar a dívida também que existia da gestão anterior, conseguimos colocar em dia e abrimos esse diálogo com o hospital. E agora não vai ser diferente, a gente vai estar junto com o hospital, entender qual o tamanho dessa dívida, quem é que está devendo, para que a gente possa correr atrás de suprir toda essa pendência e manter uma relação saudável com o hospital, porque a cidade precisa muito, a gente não pode abrir mão dessa parceria com o Hospital Santa Teresa, principalmente na área de ortopedia, área de cardiologia, que são fundamentais para o nosso cidadão, de forma geral. Em relação ao CMS, a gente viu o anúncio da Prefeitura, confesso que foi sábado à tarde, então estava no último suspiro para as eleições, então o que eu soube foi pela imprensa, não conversei com ninguém na Prefeitura ainda, não fiz nenhum pedido de informação ainda, está muito recente, mas pelo que eu entendi, também não tem nada concreto, apenas Teresópolis abrir a mão dessa ação. Ajuda no acordo? Ajuda, já mais um fato novo criado que pode ser que ajude lá. Provavelmente o atual prefeito deve ir a Brasília, vai estar com o ministro Barroso também, precisa entender isso, que dia que ele vai lá, como é que ele vai lá. Então, eu espero essa semana ter essas informações mais detalhadas para que a gente possa ajudar e avançar nessa questão, né? Mas deixando claro que o que foi anunciado no sábado ainda não resolve o nosso problema. A gente tem um trabalho pela frente ainda e, obviamente, a gente vai estar ajudando o município de todas as formas. Perfeito, Ingo. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente, em meio a tanta correria, obviamente, muita coisa, e claro, além dessa celebração, a eleição está recente, mas muito trabalho pela frente, inclusive, mas por ter passado aqui para conversar com a gente e, obviamente, também com os eleitores que confiaram no seu trabalho e depositaram os votos nas urnas. Mais uma vez eu que agradeço o espaço, agradecer
todo o povo de Petrópolis que confiou o voto. Foram mais de 108 mil pessoas, realmente é uma votação muito expressiva. Então, eu fico muito orgulhoso, muito grato por isso tudo e sei exatamente o tamanho da expectativa de vocês. A gente sentiu isso nas ruas, muita gente preocupada com a cidade. Confiaram o voto no 11, o voto no Domingo Ramos. Então, a gente vai trabalhar muito para recompensar você e tenho certeza que vocês podem contar comigo, assim como eu posso contar com vocês, para a gente ter uma cidade unida, uma cidade sem guerra, uma cidade visando realmente um futuro melhor para todos nós. Então, dessa forma que a gente vai trabalhar, dialogando sempre, sabendo ouvir e o que eu prometi na campanha inteira, que foi trabalho, empenho e dedicação. E é assim que a gente vai seguir, Richard. No mais, obrigado aí, Petrópolis. Gratidão. Obrigado mais uma vez, Ingo. Para você que está nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. Essa foi uma entrevista especial com o candidato eleito de Petrópolis à Prefeitura, Ingo Ramos. TVC, a TV do Correio da Manhã.